Sankhya Yoga, a doutrina de Sakyamuni. O Buda Siddhartha Gautama, que é um dos Budas mais famosos do planeta Terra, ele tem em um dos seus nomes essa descrição de Sakyamuni, que significa na tradução o instrutor da doutrina de Sankhya. Existia no reino que ele nasceu uma doutrina, uma cultura forte de autoconhecimento, e aqueles sábios e filósofos acreditavam que era possível transcender o karma, era possível transcender todas as causas e os efeitos da transcendência através da autoanálise profunda, através da autoconsciência, através desse processo de compreensão e também de despertar. E tem uma história que ela é muito interessante, que ela precede o nascimento de Sakyamuni. É dito que o reino do Nepal, ele ganhou um formato pelos Sankhas, e entre esses Sankhas existia um rei santo, um rei líder espiritual, e o nome desse rei era Kapiladeva. E aí esse rei Kapiladeva, ele ajuda Arjuna na batalha de Kurukshetra, e depois ele fica com essa parte do reino. Ele é mais jovem do que Arjuna e do que Krishna, e assim que Arjuna e Krishna abandonam o corpo, esse rei santo ele tem um contato com um Buda iluminado chamado Maitreya, pois nas histórias védicas são vários Budas, não somente um Buda, são várias encarnações de seres iluminados, e o nome Buda é um título para aquele que expressa o brilho do sol, é um título para aquele que expressa o brilho da consciência, aquele que tem lucidez, que tem clareza. E aí esse sábio Kapiladeva, ele funda esse reino chamado de Kapilavastu, e dentro desse reino, os eruditos dessa época guardam um conhecimento profundo sobre si mesmo e um conhecimento de reprogramação neural, né? Tem esse conceito de programação neurolinguística, e aí essas pessoas que praticavam a doutrina de Sankhya buscavam purificação do karma através da autoanálise e da compreensão. Lembra do que eu disse na última aula, que uma lei superior, ela lava uma lei inferior, e os Sankhyas buscavam extinguir o seu karma através de um trabalho que pode ser considerado como inação, um tipo de inação do corpo físico, pois eles ficavam em estado de plenitude e meditação, eles ficavam em estado de yoga, em estado de conexão, através do silêncio e também da retenção dos sentidos. Nessa doutrina de Sankhya, trabalha essa autoanálise introspectiva, essa autoanálise que nasce da autoobservação psicológica e também da autoobservação sinestésica. Nessa capacidade de se auto-perceber, nessa capacidade de se ver, nasce o autoconhecimento. Então o autoconhecimento ele tem uma máxima que eu sempre gosto de repetir, que é: comece por observar a ti mesmo e terminarás por te conhecer. Então, dentro dos mitos da doutrina de Sankhya, um discípulo aflito chegou para o Buda e começou a fazer para o Buda inúmeras perguntas. Várias perguntas sobre a sua própria vida, várias indagações sobre si mesmo. E o Buda pegou essa pessoa aflita e colocou ela em frente a um rochedo. E essa pessoa, contemplando esse rochedo, ela alcançou o estado de iluminação. Então, nos mitos da doutrina de Sankhya, as respostas dos mistérios e as respostas que o universo tem para nos dar estão dentro de nós mesmos. Então, na doutrina de Sankhya, reina um pouco daquela máxima que se você não encontrar dentro de ti mesmo aquilo que busca, tampouco poderás encontrar fora. E é muito interessante, eu vou contar um pouquinho da história do Buda Sakyamuni, do nascimento dele. Ele era filho de um rei desse reino de Kapilavastu, e esse rei ele tinha uma opulência muito grande, já que o Nepal ele já extraía vários metais, tinha uma ciência de artesanato, do barro cozido, era um reino opulento, florido, né?
estava numa região que estava mais favorecida pelo clima, e aí um reino muito antigo que já tinha suas culturas, seus hábitos e as suas tradições. Esse rei, ele queria ter um filho de tudo quanto é jeito, e a sua esposa Maia, ou por conta de uma certa impotência do rei, ou então por algum problema de Maia, esse filho não nascia, e eles já tinham tentado de tudo, né, para ter um filho. Era o maior orgulho do rei ter um filho, ter um sucessor, até que chegou um dia que Maia, a deusa da ilusão, ela estava sonhando, e aí veio um elefante branco, e esse elefante branco entrou dentro do ventre de Maia. Inclusive tem um mito muito interessante do elefante e daquele deus elefante, né, que é o deus Ganesha, e por coincidência do destino, sei lá se existem coincidência nesses mitos, Ganesha também é o filho de Maia. Mas enfim, quando o Buda nasceu, Maia morreu. Então aí já tem um mito extraordinário. Quando a nossa consciência se desperta, a nossa ilusão se dissipa. Enquanto estamos em estado de consciência, alerta vigilante na presença do aqui e agora, a nossa ilusão, a nossa fantasia, os nossos sonhos inconscientes, eles se dissipam, eles se desfazem, eles deixam de acontecer. E nós precisamos de estar sempre acionando esse estado búdico, esse estado de presença compreensiva e iluminada. E aí Buda, quando ele nasce, ele vive o reino de 1000 maravilhas. Então a pessoa chega no caminho espiritual, ela vive as 1000 maravilhas existentes. É tudo muito lindo, é tudo maravilhoso, é tudo fantástico, e o pai de Buda sempre estava protegendo ele para que ele não visse nenhuma das grandes realidades, as realidades duras do mundo. Esse Siddhartha Gautama, ele já tinha se conectado com mulheres, ele já tinha um filho, até que quando ele tinha 16 anos ele percebeu que tinha alguma verdade além do mundinho dele. Ele percebeu que ele vivia num mundinho, numa redoma, e lá naquela redoma, naquela zona de conforto, ele estava totalmente seguro, bem nutrido, ele estava belo, com os melhores adornos. E quando o Siddhartha Gautama sai para fora do reino de Kapilavastu, a primeira coisa que ele encontra é com a doença. Logo após ele encontra com a velhice, e aí ele percebe o sofrimento. E mediante a percepção do sofrimento, o Siddhartha Gautama, ele começa uma jornada pelo despertar da consciência. Então aí existe esse mito. Talvez você tenha algum sofrimento na sua vida, talvez existe alguma dor que te aflige, e aí é essa dor que vai te levar à peregrinação espiritual, é essa dor que vai te levar a uma busca, a nascer o buscador, a indagar o porquê da vida, a indagar o porquê da dor. Então muitas vezes a nossa consciência ela só se desperta em momentos de extrema dificuldade, em momentos ao qual estamos passando alguns riscos de vida, em momentos onde que a vida se expressa com grandes obstáculos no nosso caminho. Nesse momento que a vida nos cerca, acaba que acontece um despertar. A consciência vem ao estado de presença e a pessoa indaga as suas origens. O que eu estou fazendo aqui? E ela também pergunta: por que esse sofrimento, meu Deus? Por que esse sofrimento, meu Senhor? E quando o Siddhartha ele encontra com esse sofrimento, ele começa essa caminhada. Então talvez seja esse sofrimento da sua existência que vá te levar até o despertar. E aí eu acredito que seja esse sofrimento da sua existência que vai te levar ao avanço espiritual. Inclusive o Chico Xavier já dizia isso. Nós estamos vivendo um mundo de expiação, né? Onde que o sofrimento também leva à transcendência. Existem pessoas que aprendem por conta do amor, buscam o conhecimento por si própria e se desenvolvem por si própria, enquanto existem outras pessoas que se estagnam nessa caminhada da evolução espiritual. E aí só a dor que levam essas pessoas a se movimentarem e a serem melhor do que si mesmo. Então existem dois caminhos, e o caminho do Buda foi essa dor. E aí ele percebeu que existia o sintoma do sofrimento. O sofrimento muitas vezes era causado pela doença, e a doença também gerava morte.
E aí ele percebe que a vida em algum momento vai ter um fim. E aí ele vai nessa caminhada em busca desse desenvolvimento, dessa transcendência. E o Buda Sakyamuni, ele vai passando por inúmeras tribos, ele vai passando por inúmeros povos, inúmeras culturas. Então, durante um período da vida, ele fica com monges, e aí ele aprende tudo que ele tem que aprender naquele mosteiro e tem um insight, fala: a grande verdade não está aqui. E aí ele continua a peregrinação dele. Depois ele se encontra com yogis na floresta, yogis austeros e místicos que ficavam ali, fazendo austeridades e buscando desenvolver poder místico, tomando plantas de poderes, fumando maconha, tomando chá de cogumelo. A galera usava tudo que você puder imaginar. Fica achando que era todo mundo santo, não, porque era todo mundo buscador da verdade, e os psicodélicos sempre fizeram parte. E está na história, o Buda experimentou de tudo, tomou do melzinho do Himalaia com DMT, curtiu Nirvana e foi vivenciando essas histórias todas, até que uma hora ele falou assim: não, a ciência não está com esses caras. Esses caras, eles até têm um pedaço do mapa, mas finaliza aqui. E aí ele se saturou, foi conviver com os faquires, fez jejum de dias, dizia ele que sentia a boca do estômago encostar na costela, ele já estava quase morrendo. E ele achou que aquele caminho da vontade era o caminho da iluminação. E ele vivenciou aquilo com aqueles 5 ou 6 amigos dele lá na floresta. E aí, nesse processo todo, uma criança viu que ele não estava bem e ofereceu para ele uma comida. Então, talvez é a essência, é a criança que é o alimento. E aí o Buda conseguiu perceber que essa essência da alma não deveria de morrer, independentemente de qualquer conceito. E aí essa criança oferece para ele essa comida e ele pensa: eu não vou comer essa comida. Eu estou aqui vivendo votos estritos para alcançar a iluminação. Eu estou seguindo. Eu estou indo ao extremo dessa disciplina. Ele estava extremista nesse momento. Aí ele colocou aquela comida no rio e pensou com ele forte: se eu tiver que comer essa comida para mim não morrer, essa comida ela vai subir o rio em vez de descer. E aí acontece esse milagre. Em vez da água descer, a água sobe. E aí tem um mito muito profundo, que o alimento ele está nas águas da vida. As águas da vida são as águas seminais, as águas do sêmen. É por isso que os monges budistas eles são celibatários. E aí eles buscam fazer com que esse alimento do sêmen, essa energia sexual, suba pelo rio e alimente a alma, alimente o Buda, alimente a criancinha interior, alimente a essência. Lá na frente nós vamos ter uma aula qual nós vamos falar do Maituna, né, do sexo sagrado. E aí nesse sexo sagrado, entre outras práticas de solteiro, existe essa ciência do pranayama, essa ciência das águas da vida, essa ciência do fogo e do alento vital sexual. E aí o Buda coloca a comida ali, o rio sobe, a tigela sobe no rio, ele vai e se alimenta, ele busca um estado, ele encontra um estado de equilíbrio, de equanimidade, ele percebe o poder da nutrição. E aí nessa doutrina de Sankhya existe esse conceito que nós devemos buscar o caminho do meio, não é nem um extremo e nem outro extremo. E como o Buda ele fez essa peregrinação em todas as escolas que existiam naquela época que ele nasceu, ele também traz esse ensinamento. Nós devemos peregrinar pelos mundos e peregrinar pelos conhecimentos existentes. Nós devemos de estar com o coração aberto e compreender que não é só essa a verdade suprema. Existem muitas pessoas bitoladas em doutrinas e em seitas, presas em dogmas, presas no labirinto das teorias da mente, cheias de crenças limitantes. Nós devemos abandonar essas crenças e nos abrir para o novo, dando uma oportunidade para a nossa alma experimentar o belo que existe nesse mundo espiritual, o belo que existe dentro de cada uma dessas escolas que estão presentes nessa encarnação. Nós temos que entender que nós estamos vivenciando um momento histórico, que é um momento onde que todas as informações estão disponíveis com fácil acesso.
Então devemos degustá-las sem preconceitos e ao mesmo tempo abrir o coração para vivenciar o que cada uma dessas filosofias tem para nos dizer, fazer uma coleta das belezas e das virtudes de cada uma dessas filosofias. E aí o Buda fez isso em sua vida prática. Quando o Buda ele finaliza a sua refeição, que ele vê, que ele percebe que ele precisa desse equilíbrio, ele sai andando por aquele vilarejo e percebe que tem um homem afinando uma citara, um instrumento de corda. Ele percebe que a hora que aquele homem ele deixou a corda frouxa, a corda não deu a nota. E aí ele percebe que na hora que aquele homem apertou a corda, aquela corda arrebentou. Então assim é a nossa vida, assim é a busca do equilíbrio. Nós temos que saber equilibrar. Se você apertar demais, se você estiver muito na pressão, muito estressado, se você estiver muito intenso em algo, se você for ao extremo, arrebenta. Mas se você também estiver muito frouxo, na morbidade, na lentidão, também você não vai conseguir dar nota. Então nós precisamos de ter esse meio termo, nós precisamos desse equilíbrio. Se apertar demais, arrebenta. Se afrouxar demais, não dá nota. E esse é um conceito muito fino. O Buda segue a sua peregrinação e vai para uma árvore que ela é chamada de Bodhigaya, a figueira de Bengala. É dito que na Índia tem uma figueira de Bengala que ela tem o tamanho de quarteirões. É um patrimônio cultural hoje essa bengala, essa figueira. Ninguém sabe onde que ela começou e onde que ela termina. A figueira é aquele tipo de árvore, tipo mangue, aonde que a raiz desce do galho, desce do tronco, e essa raiz ela encosta na terra e vai e nasce outra árvore. Então ninguém sabe aonde que começa e aonde que termina o mangue. O mangue ele é todo emendado. E o mesmo acontece com a figueira, e o mesmo também acontece lá no Pará. Existe um cajueiro de um quarteirão. Esse cajueiro ninguém sabe onde que ele começou. E aí tem esse mito do karma, que ninguém sabe onde que o karma começou e ninguém sabe onde que o karma termina. Ninguém sabe onde que começou a causa causório de tudo e ninguém sabe aonde que as consequências desse ciclo de nascimento e morte vai parar. O que nós estamos fazendo hoje está gerando frutos, e está gerando frutos, e está gerando frutos. E o que nós fizemos no passado, do passado, também gerou o fruto que nos trouxesse até aqui agora. E na cultura oriental acredita-se que a alma ela está presa dentro de um ciclo de nascimentos e mortes. Esse ciclo de nascimentos e mortes também é chamado de ciclo do Sansara, né? O ciclo de transmigração das almas. Ora, a alma pode nascer como um semideus, ora a alma pode nascer como um demônio, e aí, ora a alma pode nascer como um inseto, ora a alma pode nascer dentro do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e também do reino humano e também do dévico, né? E aí, na busca dessa compreensão profunda, os místicos se refugiavam nessa figueira de Bengala. E lá eles faziam essa meditação para tentar buscar a origem, a causa de todas as suas causas e também tentar refletir qual que seria a consequência das consequências de todos os seus atos, até onde que esse ciclo de nascimentos e mortes o levaria. E aí o Buda começa a fazer essa meditação causal. Então na doutrina de Sankhya existe esse conceito, nós temos que buscar as causas do nosso sofrimento. Nós temos que buscar a cessação das causas do nosso sofrimento e também buscar a transcendência. E sobre esses tópicos nós vamos falar na próxima aula, pois a próxima aula está relacionada com dor, a causa da dor, a cessação da causa da dor e a transcendência. E nesse estudo, nessa análise causal de causa e de efeito, nessa análise onde que ele foi pegando o fio da tecelagem, né? Esse fio que vai desde o primeiro ponto cruz da criação de uma tecelagem até a conclusão de todo esse véu de ilusão, esse véu da vida, esse véu de Maya. E mediante esse estudo fino da causalidade, o Buda se iluminou. E aí eu te pergunto, você tem a audácia,
a sapiência e a sabedoria para entrar dentro do seu universo interior e conseguir fazer uma meditação profunda a ponto de você entender todas as suas origens, a ponto de você entender de onde que vem a sua dor, onde que vem a causa da sua dor, como que você cessa essa causa dessa dor e como que você busca essa transcendência. E aí o Buda foi fazendo essa meditação e nessa introspecção ele encontrou com a fúria dentro de si mesmo. Essa fúria ele deu o nome para ela de Mara. Então dentro de nós talvez exista um animal impetuoso, instintivo, talvez um demônio, como o Buda chamou, né? Ou uma cabeça de legião de egos, porque ele denomina isso como uma cabeça de legião. E aí o Buda começa a fazer esse estudo profundo e aí ele percebe que Mara está atacando ele mesmo. E aí nessa doutrina de Sankhya tem essa reflexão: você por acaso tem os seus demônios psicológicos internos, né, que seriam os seus egos, os seus algozes, os seus boicotadores? E aí essa parte interna na sua psicologia, de alguma forma ela te ataca, de alguma forma você é contra você mesmo, de alguma forma esses seus fantasmas psicológicos te assombram em seu inconsciente. Existem ideias que passeiam na sua mente que te incomodam, existem sentimentos que estão presentes nas suas emoções e também te incomodam, existem ímpetos instintivos, animalescos que incomodam você. Caso isso exista, seja nos seus hábitos, seja nos seus padrões de sentimentos, de emoções, nos seus padrões de pensamentos, no mito do budismo, isso é Mara. E Mara, o falso ego, precisa de ser trabalhada, pois Mara é um demônio ilusório, né? É uma força interna psíquica nossa. Alguns vão até acreditar que isso são obsessores psíquicos, são entidades. Não, é você mesmo. Se exorcize, vamos assim dizer. Então o Buda entra em estado de meditação profunda para conseguir vencer essa duplicidade psicológica. Então na doutrina de Sankhya, quando nós vamos estudar as causas e as origens dos nossos egos, esses egos eles vão acreditar que vai ter um momento que eles vão nos atacar. Então você começa a fazer um estudo de melhoria dentro de você mesmo, você fala, eu vou abandonar aquele vício. E aquele vício começa a te atacar, aquele vício começa a ser uma tentação na sua vida. Você fala, eu quero, mas eu não posso, eu falei que eu não ia, eu quero comer açúcar, eu não posso, eu falei que não ia, eu quero comer açúcar, eu não posso, eu falei que não ia. E aí essa briga antitética, né, traz uma polaridade psíquica, traz uma dualidade, essa dualidade é normal. Então, durante um período nesse caminho de autoconsciência, de desenvolvimento pessoal, nós temos que suportar essa diversidade psicológica, nós temos que suportar essa força dupla dentro de nós, nós temos que suportar essa duplicidade. E aí, mediante o estado de sobriedade, o estado de lucidez, nós temos que compreender que essa subjetividade da nossa mente, ela foi criada por nós mesmos. Seja através dos nossos medos, seja nos momentos que nós tivemos que nos defender e atacar, seja por qualquer causa externa da vida, mas como ela está presente dentro de nós, significa que ela é nossa. Então, se estiver dentro de você, minha amiga e meu amigo, pega que é seu e vai cuidar porque é seu, e isso aí vai te acompanhar por toda a eternidade, até o momento que você trabalhar esse aspecto psicológico. Então essa duplicidade, ela faz parte do ciclo de nascimentos e mortes, e nós precisamos de ter essa consciência e mediante essa consciência desenvolver essa capacidade de autoanálise profunda. E quando nós conseguirmos ir eliminando essa Mara, eliminando essa fúria interna, eliminando esses nossos egos revoltosos, à medida do tempo que isso vai acontecendo, os estados de iluminação vão se manifestando no nosso interior psíquico. Então, mediante essa classe de trabalho psicológico, chegou um momento que Mara atacou o Buda Siddhartha Gautama com flechas de fogo. E aí ele, naquele estado de meditação profundo, ele viu que tinha vários apontamentos vindo contra ele. Esses apontamentos, eles eram ferinos, esses algozes psicológicos, esses boicotadores estavam apontando para ele os seus erros. E aí chegou um certo momento
que ele teve um insight e percebeu que de ilusão para ilusão era melhor ele ficar com as rosas. E aí ele, estrala os dedos e todos esses ataques psicológicos que a Mara interna dele estava atacando ele, todas essas fantasias brutas, revoltosas, se dissiparam e tudo ficou florido. Então começou a cair pétalas de rosas juntamente com pétalas de lótus em torno dele. E aí eu deixo para você essa dica da doutrina de Sankhya: de ilusão para ilusão, minha amiga, meu amigo, fique com as rosas, fique com suas belezas, fique com a melhor versão que existe dentro de você, cultive essa beleza, cultive esse belo e se desenvolva com ele. Aí o Buda alcança o primeiro estado de meditação, mas aí o trabalho não acaba, o trabalho continua, mas Mara se dissolve. Essa parte da ilusão da nossa mente, ela tem que dissipar. Nós devemos enfrentar os nossos medos de frente, pois os nossos medos são os tipos de sentimento que mais produzem fantasmas, receios. 90% das nossas preocupações não vão acontecer no terreno prático da vida. São simplesmente subjetividade ilusória da mente. São pontos de vista subjetivos. E aí o Buda continua sua peregrinação. Nessa peregrinação ele migra para uma cidade chamada Varanasi. Ele chega lá no crematório. E aí nesse crematório tem um sacerdote. O sacerdote ele está cremando alguns corpos. E aí esse sacerdote ele pega aqueles corpos, coloca numa pilha de madeira. E o Siddhartha Gautama, ele entra em estado de meditação e começa a contemplar aquele festival, aquele crematório, aquele momento ao qual a alma está sendo lançada para outro mundo. E o sacerdote começa a entoar um mantra de forma muito devocional. Ele começa a invocar uma encarnação divina chamada de Narayana. Narayana, 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 fala o Brahmane, o monge, né, sacerdote. Nara significa humano, Yana, o veículo. Os indianos acreditavam que esse deus Narayana, ele era responsável por trazer para aquela alma uma nova oportunidade na forma de vida humana. Então, em todo sepulcro funeral da Índia, é comum invocar Narayana para que a pessoa possa reencarnar mais uma vez no corpo humano, pois eles acreditam que a forma humana é uma das formas mais especiais, né? É a única forma dentro do ciclo do Sansara do planeta Terra em que nós temos a oportunidade de indagarmos sobre nós mesmos. E eles acreditavam que nós não devíamos viver essa vida humana como cães e gatos. Acreditavam que nós não deveríamos desperdiçar essa oportunidade nobre que o universo nos deu, pois pode ser que nós nunca mais vamos encarnar nessa forma, nesse ciclo de Sansara. São vários ciclos de Sansara, né? E aí é muito profundo isso, talvez a gente fale disso lá na frente, eu não lembro se está no escopo desse curso, mas provavelmente esteja, e aí eu entro dentro do ciclo de nascimentos e mortes. E aí nesse momento que o Buda vê os corpos queimando em brasas incandescentes e ouvindo aquele canto devocional, aquele louvor amoroso, ele entra em estado de meditação e nessa hora, ouvindo o nome de Deus, ele se ilumina. Então o Buda se ilumina na presença de dois fenômenos. Um é a morte, o outro é o louvor e a devoção. Então o Buda ele tem essa capacidade nobre de suportar a morte com dignidade. Qual morte que é essa? É a morte psicológica, é a morte do ego. E aí, meus amados e minhas amadas, nessa doutrina de Sankhya, acredita-se num espaço abstrato infinito, e quando nós percebemos esse espaço abstrato infinito, diviníssimo espiritual, o nosso ego cessa a sua atividade. Então esse espaço ele é o vazio. Nós podemos considerar que o vazio é a nossa consciência. É por isso que o budismo de Sakyamuni vem com a ideia que o vazio é iluminador.
e tudo que se movimenta dentro de nós é o ego. Então, no budismo de Sankhya existe uma distinção muito clara, muito precisa, o vazio e o movimento. O vazio e o movimento. O vazio, que é o observador neutro, o vazio que é a capacidade de contemplar as coisas como são, o vazio que traz o estado de lucidez, de plenitude integral no aqui e agora. O vazio é a nossa consciência. Quando o Buda se mostra nessa forma, nessa imagem ao qual ele está sentado, ele está na inação e ao mesmo tempo ele está parado, simplesmente contemplando, significa que ele está vivenciando o zero radical. Ele está vivenciando o aqui e agora como o aqui e agora é. Ele não está atuante, ele tem uma postura que é receptiva. E assim nós devemos adotar essa postura dentro da nossa mente. A nossa mente ela deve adotar uma postura serena, contemplativa, introspectiva, buscando essa conexão com Deus através desse amor, esse amor devocional. Então a nossa mente deve adotar essa postura ao qual o Buda está se apresentando, essa serenidade, essa paz. A mente é mais inteligente quando ela não pensa. A melhor forma de pensar dentro da cultura de Sakyamuni é não pensar. A melhor forma de cultivar o mundo interior é cultivar o mundo interior vazio. Então busque sempre se esvaziar dos seus egos, busque sempre se esvaziar, abandonar as suas memórias, busque sempre abandonar as coisas que aconteceram no seu passado. Tudo são fantasmas ilusórios de um ontem, não pertence ao hoje, não é vida vivida. E aí esse ponto ele é muito interessante. A doutrina de Sankhya, ela acredita que quando você conseguir matar o seu ego, aquele seu karma relacionado por aquele ego, ele se solve, ele deixa de existir. E também acredita que a forma de sair do ciclo de nascimentos e mortes, a forma de se iluminar, de alcançar a transcendência, de alcançar um mundo nirvânico, é através da morte do ego. Então, para os budistas raízes originais, acredita-se que se você não matar o ego, você não se ilumina, e eles fazem tudo para realizar esse feito que também pode ser chamado de aniquilação budista. São vários mitos, são várias as lendas sobre isso. E aí o Buda, na hora que ele volta do seu estado iluminado, ele abre os olhos naquele crematório em Varanasi e ele percebe que tudo já foi queimado, o ego já foi transmutado, a subjetividade psicológica deixou de existir e nessa contemplação pura e serena, na ausência do ego só sobraram cinzas. E aí ele traz um nome muito especial para nós, que é o nome Nirvana, é o nome sem florestas. Nir é não, vanas é florestas, não tem vanas, não tem florestas, não tem mais nada, tudo já queimou, tudo já foi transmutado. O falso ego morreu, agora só sobrou as cinzas. Então nós temos que pulverizar os nossos defeitos psicológicos mediante uma doutrina, um autoconhecimento de autoanálise profundo, buscando observar desde quando que esse ego em questão ele está presente na nossa vida. Então volte a sua atenção para si, observe qual que é o seu defeito psicológico mais forte, seja ele ira, cobiça, inveja, luxúria, preguiça, e aí analise qual que é o mais forte dentro de você e busque compreender desde quando que esse defeito está presente na sua expressão. Pode ser que ele tenha sido gerado na sua infância, pode ser que ele seja causa da ferida da sua criança interior. Essa criança interior ela precisa de ser resgatada. O resgate dessa criança interior acontece mediante essa eliminação do ego. E aí essa criança interior no budismo ela é chamada de Buddhata. O princípio da alma, o princípio da essência divina, e esse Buddhata ele tem que entrar dentro de nós e começar um estudo profundo de autoanálise e de autoconsciência. Esse Buddhata ele tem que estudar a vida, e a doutrina de Sankhya acredita que mediante esse estudo analítico da vida, nós vamos despertar a consciência e nós vamos transcender sobre essa existência.
E para dar uma continuidade mais além desses ensinamentos, né? Na próxima aula nós vamos falar sobre as 4 nobres verdades do budismo, que elas são muito profundas. E para completar um pouquinho sobre a vida de Buda, o Buda, depois que ele atinge esse estado de iluminação, ele sai num processo de peregrinação. Nessa peregrinação ele ensina sobre 3 princípios, ele ensina sobre 3 coisas por onde ele vai. Uma delas é sobre o Buda. O Buda, a sua natureza divina, o Buda que existe dentro de você, a sua parte iluminada, a sua consciência. Acredita-se que essa nossa consciência é a luz observante. Acredita-se que essa nossa consciência é a luz que o inconsciente não percebe. É a luz do nosso eu espiritual interior profundo, e essa luz ela tem que entrar dentro de nós. Essa luz ela tem que penetrar dentro do nosso inconsciente através do consciente. E essa luz tem que entrar dentro das nossas trevas para que as nossas trevas não prevaleçam. Acredita-se que o Buda é o princípio espiritual divino dentro de nós. Essa capacidade da consciência, acredita-se que essa consciência ela é cósmica, né? A nossa consciência interna ela já viveu uma eternidade. E o papel dessa nossa consciência, desse nosso Buda, que também pode ser considerado como a nossa alma divina, vou falar disso lá na frente, depois das aulas 50 e tal. Essa alma divina dentro de nós, ela é independente. Então esse nosso Buda interior, ele habita a dimensão dele. O nosso Buda interior, nós precisamos conectar com ele, trazer ele para a nossa presença. Esse nosso Buda interior seria como a voz de Krishna no Bhagavad Gita, a voz de Deus dentro de nós. Esse nosso Buda interior também seria a voz do silêncio, ao qual Helena Petrovna Blavatsky escreve um livro maravilhoso com esse título, A Voz do Silêncio. Então o iniciado deve aprender a voltar para dentro de si, silenciar todas as suas questões e ouvir a voz do coração. E aí o Buda falou do segundo princípio, que é o princípio do coração, chamado Dharma. O Dharma é a natureza original da alma, é a ocupação eterna da alma. Existia um conceito oriental vindo de um espírito chamado Ravivarnashram Dharma, né? É o Sanatana Dharma esse conceito. Acredita-se que a alma tem uma ocupação eterna. Então, é a natureza real. Qual que é a natureza do ouro? Se você analisar o átomo de ouro, ele é o que ele é. Qual que é a natureza do chumbo? Se você analisar o átomo do chumbo, ele é o que é. Qual que é a natureza do ferro? Se você analisar o átomo do ferro, ele é o que é. Então você tem que buscar a sua natureza essencial, a sua sabedoria átmica, o seu grão interior, a sua origem, a sua semente, de onde que nasce o seu tronco e a sua raiz. O seu meio, a sua conexão. O seu Dharma é a sua religião, e ele propaga esse ensinamento. E o terceiro ensinamento que ele sai propagando pelo planeta Terra é a Sangha, é uma associação. A palavra Sangha é de associação. Nós devemos nos associar com sabedoria. Aí vem um conceito chamado Sadhu Sangha, associar com sábios. E tem outro conceito também que é o Satsanga, associar mais ou menos no grupo dos devotos, no grupo das pessoas que estão nessa busca pela evolução espiritual. Sat, Sat, Sadhu, Sadhu. 2 vertentes diferentes. E aí nós precisamos de ter essa associação com sabedoria. Nós precisamos de interagir com os elementos, interagir com a vida, interagir com os amigos, interagir com os ambientes, de forma que todos saiam evoluindo. É a política do ganha-ganha. Nós precisamos de estar em locais confortáveis, pois o Buda acreditava que a influência do meio externo também alterava os princípios da nossa alma. Então busque se associar com as coisas boas. E nos falamos por aí, são muitas aulas, muitos conceitos, muitos conteúdos e muito amor no coração, muita paz e muito bem. Tamo juntos, meus amados, lindos, queridos.